Olá, essa é a reprise das nossas lives sobre histórias para trabalhar educação alimentar e nutricional com pré-escolares. Seja bem-vindo por aqui, eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, criadora da Atitude de Nutrição, e durante essa semana toda, às 18 horas, estamos tendo lives aqui pelo Instagram para trabalhar esse tema que eu tão amo, que é a contação de histórias com os pititicos para ajudá-los a comer melhor, ajudá-los a ter um relacionamento melhor com os alimentos, a ter um contato com a história e entender que é possível ele também levar aqueles aprendizados para a vida dele, para a realidade dele, né? Se você não estava aqui ontem, ou tá vendo então a reprise dessa live, a live de ontem ficou salva, tá certo? A gente falou sobre a história da Branca de Neve e hoje nós vamos trabalhar o tema desperdício. A ideia aqui vai ser a gente falar sobre como trabalhar desperdício com as crianças, certo? De uma maneira que seja agradável, que tenha resultados, que possa realmente fazer com que esses pequenos entendam a questão que está por trás do desperdício, né? E também para que a gente tenha ali artifícios para lidar com essa situação que a gente sabe que é presente. Eu tô com alguns grupos do WhatsApp aberto. Aliás, coloca aí pra mim, você que tá entrando. Você tá em um desses grupos? Coloca assim, grupo VIP. Eu tô com alguns grupos lá no WhatsApp aberto, porque a gente vai ter nessa quarta-feira, amanhã eu vou falar sobre uma condição especial para quem quiser se inscrever no programa Brincar de Comer, que é o meu curso de Educação Alimentar e Nutricional. E aí, dentro desse grupo do WhatsApp, eu estou respondendo dúvidas também. E essa dúvida sobre a questão do desperdício foi a dúvida de uma das nutris que estão por lá. Ela perguntou assim, Carol, você poderia falar um pouquinho mais sobre como trabalhar o desperdício com essas crianças? Porque aqui a gente está começando um projeto, né, lá acho que é a escola que ela trabalha, estão começando um projeto para a parte de redução de desperdício. E aí eu quero entender quais são ações, quais são ideias de atividades, possibilidades de atividades que eu posso trabalhar por aqui. Então eu separei essa live para falar desse tema, vou mostrar para vocês uma historinha. Antes eu quero entender, você que tá aí, tô vendo que já tá por aqui, ó. Maiara, Nutriteb, Cibele, a Joelma, Thalita, Nayara Oliveira, a Paula, a Elis, todas por aqui já, tem mais um pessoal. Me conta uma coisa, você trabalha em escola ou você trabalha em consultório ou você trabalha em escola mais consultório? Eu queria entender um pouquinho aqui de você, qual nesse momento onde você está trabalhando. Coloca aqui para mim nos comentários. E aí é importante dizer, né, gente? Sempre rolam umas perguntas do tipo, Carol, mas educação alimentar e nutricional serve para fazer individualmente? Não é só em grupo? Não é só em escola? E eu preciso dizer que não, que a gente tem uma gama de possibilidades dentro do trabalho com crianças, de faces de trabalho. Então eu posso trabalhar tanto no consultório. Quando eu falo consultório, entendam isso por atendimento. Então pode ser o atendimento domiciliar, o atendimento online, o atendimento no consultório próprio ou não. A gente tem também as escolas, onde eu posso fazer atividades com as crianças. Às vezes eu nem preciso CRT nessa escola, né? Tudo depende aí do escopo da escola, do seu contrato, mas dá pra gente prestar serviços de educação alimentar e nutricional para escolas. Eu posso prestar esse tipo de serviço de educação alimentar e nutricional para um grupo de mães que juntam um tanto de crianças ali para uma atividade com você. Dentro de um condomínio, por exemplo, posso chamar várias mães para participar dessa atividade. Posso ir num centro de recreação, numa escolinha de balé, numa escolinha de natação, de inglês, enfim, as possibilidades são diversas, né? Então não restringe a educação alimentar e nutricional ao serviço do nutricionista escolar. Eu acredito sim, aliás, é uma das atribuições obrigatórias do nutricionista escolar, o serviço de educação alimentar e nutricional, mas isso não quer dizer que a Nutri que trabalha no consultório, ela não vai fazer isso na consulta individual. Não quer dizer que essa mesma Nutri não possa ter, por exemplo, um grupinho no consultório, né, fazer atendimentos de educação alimentar e nutricional em grupo, por exemplo. Tem até, eu vou colocar depois para vocês verem, eu tenho uma aluna, ela já apareceu aqui um tempo atrás, quem é seguidora das antigas talvez lembre dela, é a Letícia. Ela é lá de Brasília e lá ela trabalha tanto no consultório quanto em escolas. E no consultório dela, ela tem um
momentos, né, assim, durante o mês que ela tem grupos de educação alimentar e nutricional. Então ela tem os pacientes que ela atende individualmente, aí ela tem o que ela chama de Clubinho da Nutri, é o nome que ela deu para o projeto dela de educação alimentar e nutricional, e ela junta várias crianças para fazer essas atividades, assim como ela também faz na escola. Então o que eu quero que vocês percebam é, educação alimentar e nutricional, ela serve para a gente trabalhar com essas crianças em vários aspectos, né? Então, pega isso e guarda pra você assim aí no coração, se você já está trabalhando em consultório, se você já está trabalhando em escolas, como é que eu posso talvez expandir? Qual pode ser outra gama de serviço para mim, né? Eu acho muito legal quando a gente tem esse interesse, porque tem muito que não tem, tá tudo bem. Mas quando a gente tem esse interesse, a gente olhar para outros espaços, tá bom? Queria trazer isso aqui para vocês ficarem presentes. Vamos lá então para nossa historinha? Coloca aqui para mim, quem estava ontem, coloca aqui a maçãzinha de ontem para eu saber que era a maçã da Branca de Neve. Foi o nosso símbolo da live de ontem, né? Coloca aqui para saber se você estava ou se você não estava. E o tema da nossa live de hoje é como trabalhar desperdício com a criança. Eu quero entender aí, seja você no consultório, esteja você no atendimento individual, né, ali, seja home care, seja, enfim, online, ou esteja você em escolas ou em espaços onde você oferece atividades de educação alimentar e nutricional. Você enfrenta problema com desperdícios de alimento com as crianças? Mãe que reclama, que sobra comida no prato, que a criança joga comida pra fora, que põe um prato que a criança não quer comer, né? Aí você começa a trabalhar a autonomia com a criança e vai falar, pelo amor de Deus me livre, se eu faço prato ele já não come, se ele fizer o prato ele que vai tacar tudo fora. Ou então se você sofre isso na escola, da direção, da coordenação, né? Falar, meu Deus, se deixar essas crianças comerem, vai ser um desperdício sem fim. Isso já aconteceu por aí? Ou até você já serve os pratinhos das crianças e enfrenta desperdício, né? Isso acontece? Bem, da minha prática, a gente tem centenas de alunos aqui, tanto que trabalham em escolas, quanto que trabalham em consultório, né? Essas são as alunas aí do programa Brincar de Comer. E aí, nessas minhas conversas com elas, sempre vem essa questão do desperdício, como trabalhar mais o desperdício e tudo mais. E é incrível que lá em Brasília também, ó, acho que Brasília hoje tá cantando ligada pra mim, que eu falei da Letícia, do Clubinho da Nutri, que é de Brasília, mas eu também tenho uma outra aluna que é de Brasília, ela trabalha numa escola pública, né? E essa aluna, eu lembro que eu fui visitar essa escola onde ela trabalha e ela tinha arrumado um sistema de self-service para as crianças. Tem até um pouquinho aqui para baixo no Instagram, na verdade é bem para baixo, eu posso pôr nos stories depois para vocês verem. Tem ela trabalhando esse sistema de self-service com os pequenos, eu fui visitar, a coisa mais linda, sabe? Aquelas crianças titiquinhas passando com a bandeja, pegando os alimentos e tudo mais. E assim, uma escola grande, né? E ela falou que uma das grandes dificuldades era justamente como é que vamos lidar com o desperdício, primeiro, e outro, como é que a gente vai convencer a direção que isso não vai causar um consumo maior, um desperdício maior também, né? Como é que a gente vai fazer as pessoas que trabalham com essas crianças ficarem confortáveis? E esse mesmo sentimento que ela enfrentou ali, quando a gente está falando de consulta individual, quando a gente começa a trabalhar com esses pais, dar mais autonomia para as crianças, e é muito importante dar essa autonomia para os pequenos, né? Eu falo muito disso com as famílias, recomendo as minhas alunas que conversem também. A gente dá autonomia para as crianças e é aquela autonomia que é uma autonomia controlada. Então, não é simplesmente, escolhe o que você quer comer e pronto, acabou. Mas, entre a alface e a couve, qual você vai querer? Então, nós temos duas verduras. Você pode escolher uma ou outra, ou talvez pode escolher as duas aqui. Então, eu, adulto, decido o que oferecer, a criança decide o que pegar para comer. E quando a gente começa a trabalhar com esses pais, é sempre importante reforçar que é um processo de aprendizagem para essa criança, né? Quando a gente está falando de crianças de idade pré-escolar, eles estão aprendendo. Então, eu parto do pressuposto que aprender significa que eu posso errar no meio do caminho. Se eu estou aprendendo a andar, por exemplo, né? Esse pequenininho está aprendendo a andar, pode ser que ele caia lá, bata o joelho, ralha o joelho, ele levanta, tenta de novo, dá 2 passinhos, cai e assim vai. Mesma coisa quando eu vou andar de bicicleta. Eu começo a tentar andar de bicicleta, mas eu preciso pôr as rodinhas, depois tiro uma rodinha, tira outra, eu vou, eu caio. Então, o processo de aprender, ele tem erros no meio do caminho, isso é normal. Isso faz, inclusive, parte do aprendizado.
Então pode ser sim que quando eu começo a dar essa autonomia para a criança, eu tenho algumas vezes algum desperdício a mais. E o que eu vou fazer? Eu, enquanto adulta, eu, enquanto cuidadora, eu vou orientar sempre essa criança, né? Não vou coagir, não vou fazer ela passar vergonha. Ai, que feio, já vi isso acontecer. Que feio, você tá jogando comida fora, tem criança que não tem o que comer. E assim, gente, esse tipo de conversa ali pra criança sequer faz sentido. Ela só sente uma grande vergonha, né, do que tá acontecendo. Então, na verdade, o nosso papel enquanto profissional é alertar esses cuidadores ou esses pais, então depende aí do contexto onde você tá, se é a escola ou se é o consultório, você alertar esses cuidadores que pode acontecer erros no caminho, porque é uma novidade para a criança, se você vai trabalhar a autonomia dela se servir sozinha, né? E aí eu gosto sempre de trazer esse outro lado do quanto como é que você sabe quanto que essa criança precisa de comer. Você não está sentindo a fome da barriga dela. Então, quando a gente simplesmente coloca um prato para uma criança que tem idade já para conseguir pôr o seu pratinho, a gente na verdade está pensando, todas as crianças que estão ali, né, no contexto da escola, têm a mesma fome? Na verdade não, algumas têm mais, outras têm menos, tem dia que eu tenho mais, tem dia que eu tenho menos. E abrir esse espaço para essas crianças fazerem isso nas suas casas ou nas escolas, de poderem se servir, me abre, inclusive, o trabalho de educação alimentar e nutricional, da escolha, de como é que eu faço o meu pratinho, né? De quais são os alimentos que eu escolho, qual é a quantidade. Deixa eu parar aqui e pensar, como que tá a minha barriguinha? Tá com muita fome, tá com pouca fome. E isso é todo o trabalho que você, nutricionista, enquanto profissional, vai ter que executar e vai ter que ensinar os cuidadores. Porque eu falo assim, né? As mães não levam a gente embora pra casa. A gente não tá o tempo inteiro lá. Não sei que você seja uma Nutri, RT, ali fixa na escola que tá todo dia, vendo as refeições. Mas também tem muitos nutricionistas que na escola prestam um serviço e vão lá uma vez por semana. Então a gente precisa treinar as pessoas que estão em constante cuidado com essas crianças, né? E no momento que a gente tem com as crianças, a gente pode passar os conhecimentos necessários da parte de educação alimentar e nutricional, trabalhando essas questões de desperdício. Então eu acho que assim, um dos primeiros pontos para se trabalhar desperdício, e aí isso é uma técnica, né, que a gente usa no coaching nutricional infantil, é a gente fazer essa ligação de qual é o tamanho da minha fome, a gente ensinar isso para as crianças desde pequenininho. É uma fome de leão, uma fome grandona, uma fome pequenininha, como é que tá isso? Porque isso determina o quanto eu vou pôr no meu prato. E é incrível que eu já vi, sabe, adolescentes que não sabiam quanto pôr no prato porque a mãe fazia o prato sempre. Na escola, a mesma coisa, o prato chegava pronto. Então, não sei sequer sei o tamanho da minha fome. Eu como, porque não pode sobrar. Daí que vem isso da gente trabalhar com esses pequenos. Mas, assim, eu tô trazendo aqui pra vocês essa parte da autonomia, do trabalho da autonomia. E eu quero dizer que, independentemente da gente deixar a criança provar ou não, eu posso lidar com situações de desperdício. Quem aí na cidade de pré-escolar, trabalhando com crianças, já passou aquela fase que a criança pega assim do prato que ela não quer e ó, taca debaixo da mesa. Pega e joga debaixo da mesa. Tem mãe que brinca, que dá pro cachorro, né? Mas quando não tem cachorro é um problema. Mas é muito comum isso acontecer. A criança que vai tirando o que ela não quer ali, vai jogando embora. E isso é um trabalho que tem que ser feito. A criança ela precisa aprender que este não é o comportamento esperado. Se eu não quero, eu ponho do ladinho. Mas que o jogar essa comida fora, o desperdiçar, né, nesse sentido, não é tão legal. E para isso eu tenho uma história que eu adoro trabalhar com eles, que é essa história aqui, que ela vai trabalhar vários aspectos, né? Ela chama... Não, vou deixar vocês darem um print, que eu sei que vocês gostam da frente, né? Olha lá. Aproveita e dá um print lindo aí, ó. E depois vocês postam nos stories como ficou aqui na live, qual que foi o insight de vocês, pra vocês postarem print bonitão. Chama Não Gosto de Salada, é uma série da Princesinha. A Princesinha é essa personagem, tá bom? E a editora... Cadê? Não tem o nome da editora aqui. Editora WMF Martins Fontes LTDA. Então, gente, se eu não me engano, esse livro aqui, ó, você consegue inclusive encontrar vídeo dele no YouTube. Tenho quase certeza, não tenho absoluta certeza, mas quase certeza. Depois vocês deem uma pesquisada. E aí esse livro, ele fala, resumidamente, de uma princesinha. Tem até aqui no prefácio, ó. A princesinha cismou que não gosta de salada.
principalmente de tomates. Mas quando lhe dão algumas sementes para plantar e ela vê o tomateiro brotar, a princesinha muda de ideia. Então conta a história de uma princesinha que estava lá no castelo, aí ela vai comer, o chefe da cozinha faz um saladão lindo para ela, e aí o que ela faz? Ela fala que ela não quer, e fala, não, pera lá, vou te dar um molho, e aí vai ficar com um sabor muito maravilhoso e você come, né? E ele pega esse molho, ela fala, aham, tá bom, e ela pega a salada e ela faz justamente aquela ação que eu tava falando pra vocês, que é de tacar pra debaixo da mesa, né? Aqui tem a imagem dele falando, ah, princesinha, acabou, né? Já comeu tudo? Aí ela, sim, já comi. E ela sai pra passear pelo castelo, depois o pessoal vai lá buscar ela, porque olha tudo que eles acharam debaixo da mesa, né? Colocaram tudo lá em cima. E aí o rei e a rainha, eles vão advertir a princesinha, falando que a comida não é para se jogar no chão, né? A comida ela é feita para comer. Se a gente não quer comer a comida, a gente deixa essa comida de cantinho. Eu posso ter dias que eu tô com mais fome ou com menos fome, mas eu não preciso ficar jogando a comidinha no chão. E o desenrolar dessa história, ela acaba indo lá na horta do castelo, ganha umas sementinhas, planta a sementinha, vê o tomateiro se desenvolvendo, colhe os tomates depois para fazer uma salada para ela. Então desse livro a gente tira vários ensinamentos, mas trazendo aqui para a parte do desperdício, eu gosto muito de trabalhar com essa questão das cenas. A gente às vezes, quando vai utilizar um livro, a gente sequer precisa ler toda uma história. Às vezes a gente pode ver cenas, né? Pegar essas cenas e reproduzir. Eu não preciso nem necessariamente usar o livro ali com as crianças. Eu posso pegar essa cena, montar essa cena com a criança, fazer com palitoche, com dedoche. A ideia de uma criança que estava comendo e começou a jogar os alimentos para debaixo da mesa. E é engraçado que eu já fiz isso com as crianças, sabe, na escolinha, e bem na mesinha deles, eu falava assim, e aí fazia assim. Quem faz assim? Aí você vê umas crianças assim, ó, sabe, tipo aquela carinha de, eu faço assim, tipo isso. Por quê? Porque é muito real, acontece com eles. Então quando a gente consegue trazer essas cenas para a realidade, eles se veem. Isso é muito comum nessa faixa etária, a gente colocar histórias, colocar imagens, né? Sejam elas imagens em livros como esse, sejam elas imagens que você constrói ali, que você reproduz, você colocar para eles verem a situação de fora, entende? E aí na hora que eles veem essa situação e você começa a contar o que aconteceu, qual foi o desfecho, e eles percebem dentro do desfecho que não é legal jogar essa comidinha fora ali, nossa, isso me chama atenção. E aí, quando eu vou pro refeitório de novo, eu tenho condições de ou lembrar sozinho ou de ser lembrado, entende? De, por exemplo, um cuidador falar assim, lembra da historinha que a tia Carol contou? Lembra da historinha que você viu com a Nutri? O que acontecia lá? Não é simplesmente também você vir e falar assim, lembra da história? Não pode jogar comida no chão. Que é muito a posição, às vezes, que o adulto assume. Então nós, enquanto educadoras alimentares e nutricionais, a gente precisa levar o conhecimento da educação ali para as crianças, o que é que elas precisam aprender com a gente, explicar para os cuidadores, sejam eles os pais, os professores ou os ajudantes das escolas, como é que eles vão trabalhar aquilo com a criança. Porque você vai lá, lê uma historinha, faz todo um serviço com eles. Lembra a princesinha? Não joga a comida no chão, né? A comida, como é que a gente faz quando não quer ficar com a comida? Vai pro cantinho do pratinho. Ou a gente fala, hoje eu não tô com tanta fome, põe um pouquinho só pra mim, depois eu vejo se eu quero mais. E a gente começa a ensinar isso para as crianças, a gente tem condição de pegar essa criança e falar assim, o que foi que você aprendeu mesmo? Lembra daquele dia? O que acontecia? E aí eu tô pondo essa criança para pensar e começar a construir caminhos neurais de justamente marcar ali na cabeça dela um aprendizado, que não é simplesmente uma coação ou uma bronca que acontece muito. Que feio jogar comida fora, né? Que é aquele negócio do autoritarismo. Não se joga comida fora, você vai comer tudo. Vou pegar daqui e você vai comer, porque isso não se faz. E também não é a permissividade, que bonitinho, deixa eles jogar a comida pro cachorro. Tá bom, depois a gente limpa.
né? É quando a gente entra naquele meio termo, que é a tal da disciplina positiva, e a gente fala, olha, a comida é para comer, não é para jogar no chão. Então, se você não quer, a gente pode deixar para um cantinho. E a gente pode começar esse ensinamento com as crianças partindo de histórias como essa. Eu vi que teve uma pessoa aí que perguntou, eu não gosto de salada, o nome desse livro. Então, a princesinha começa lá falando que não gosta de salada, e ela taca a salada embora, taca no chão, se desfaz dessa salada. O que é bem típico de acontecer com as crianças. E aí a gente pode, inclusive, gente, quando a gente está contando a história, acho que isso é uma dica bem importante, trabalhando com as crianças, a gente pode voltar, depois que a gente acaba a história. Quem aí já ouviu? Coloca pra mim um conta de novo. Sim ou não? Põe pra mim, sim ou não? Sim? Não. Você já ouviu? Conta de novo? Ai, mais uma vez, de novo. É muito típico, né? Por aqui acontece muito. Então, ai, conta de novo. Não, agora você me conta, vamos lá. E aí você começa a mostrar as imagens, o que aconteceu? Ah, ela jogou comida no chão. E nossa, a gente pode jogar comida no chão? Me conta, como que é isso? E a gente vai construindo esse conversar com as crianças, que vai muito naquele encontro do que eu falo. Eu trabalho isso bastante dentro do programa Brincar de Comer, na parte de falar de educação, né? Que a educação, ela não é via de mão única. Não é você aqui, igual eu tô agora, falando pra vocês, falando pra criança, falando. Você vai lá dar uma palestra pra criança de educação infantil. Não é você lá falando. Do mesmo jeito que dentro do consultório não tem que ser você falando. Você pode partilhar esse conhecimento. Então, você teve o fato que você trouxe, sim, mas você pode pedir agora. O que é que você aprendeu com isso? Me conta um pouquinho, vamos ver. E aí, gente, a criança te contando o que ela percebeu, o que ela aprendeu, é incrível que às vezes tem coisas assim no livro que eles veem, que eles notam, que sequer a gente tinha notado. Por quê? Você deu espaço para a educação ser via de mão dupla. Eu falo e sou escutada, seja uma criança de 2 anos, se for o caso. E a criança de 2 anos fala e eu a escuto também. E a gente vai construindo junto aquilo que é necessário. Então, abrir espaço para, na educação, né, para trabalhar com as crianças escutando o que elas falam é muito importante. A educação alimentar e nutricional está diretamente ligada com os processos de educação. Então, eu estudei bastante, né, a parte de pedagogia, trouxe esses conhecimentos para dentro da nutrição para entender como é que envolve essas crianças. E esse escutar, dar espaço para a fala faz parte, inclusive, tá? Bem, então com esse livrinho a gente consegue trabalhar essas questões do jogar a comida fora e tudo mais. E aí lá no final do livrinho, é engraçado porque não é a intenção do livro, que a intenção do livro é falar desse tomatinho que ela vai criar, né, que depois ela vai conseguir colher e vai comer, mas lá no final do livro rola uma segunda questão envolvida com desperdício. O que acontece? Lembra que eu falei, a princesinha jogou os alimentos para debaixo da mesa, foi capturada, né, perceberam o que ela estava fazendo, o rei e a rainha mandaram a princesinha lá para a horta, ela ganhou umas sementinhas para ela entender de onde os alimentos vinham, que os alimentos não são para serem jogados fora. Aí ela vai lá, pega as sementinhas que o jardineiro dá pra ela planta e nasce um tomateiro. Então aqui tem lá a carinha dela felizona, ó. E aí a primeiro brotar ali do tomateiro e tudo mais. Ela, nossa, tá brotando. E ela fica apaixonada por aquele tomateiro. E aí ele, né, nasce os tomatinhos e começa que essa princesinha anda com esse tomateiro pra tudo quanto é lado. Anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá. Até que o chefe de cozinha vai pegar um tomate para pôr na salada e ela abre um berreiro. Não é para mexer no meu tomateiro, não é para mexer no meu tomateiro, né? Não põe a mão. E aí ela continua, então lá pegada aquele tomateiro até que um belo dia, um tomate, olha só, puf, cai. Por que esse tomate cai? Porque passou o tempo. Ele está amadurecendo, ele precisava ser consumido. E ela vai toda preocupada, perguntar lá pro jardineiro o que é que aconteceu, o que está acontecendo, que os tomates estão caindo. E ele explica que tem o tempo da colheita também, né? Então que ela não pode ficar segurando eles lá para sempre. Ela precisa colocar isso para ser comido. E aí vem o rei e a rainha de novo, como a postura dos cuidadores para falar, olha, princesinha, a gente precisa usar esses tomates, vamos levar isso para a salada, né? Não pode deixar estragar. Então, ele também trabalha essa questão do desperdício novamente ao final do livro, falando sobre, olha, se a gente tem os alimentos, a gente precisa colher no tempo para usar.
dá para fazer essa associação com os alimentos que chegam na geladeira, né, e que acabam sendo desperdiçados. Então imagina, eu falo para as crianças, imagina o trabalhão que deu. Alguém plantou, pôs a sementinha, essa sementinha germinou, brotou, cresceu, alguém precisou colher, trouxeram lá de longe da fazenda pra gente, a gente foi, comprou para pegar, guardar na geladeira e estragar porque não comeu? Não, né? A gente tem que comprar aquela quantidade que a gente precisa comer. E por isso que é importante sempre ver o que tem na geladeira, porque, gente, isso faz parte da educação alimentar e nutricional. Eu aprender sobre tudo isso, inclusive, tá no nosso guia, certo? E passar esses saberes culinários para as crianças, da gente entender até a dinâmica, essa logística, faz parte da educação alimentar e nutricional. Então, eu gosto muito de expandir o olhar, assim, as minhas alunas já sabem e tudo mais, mas se você não é minha aluna, tá aqui me assistindo, entenda que educação alimentar e nutricional não é simplesmente sobre fazer a criança comer, não é simplesmente sobre isso, mas a gente pode trabalhar vários e vários aspectos em volta, né? Vários e vários. Comportamentos, hábitos, tudo isso está interligado. Cultura, comunidade, a parte social, tudo isso pode ser trabalhado e aí o que a gente vai precisar fazer, é claro, é adequar a idade da criança, a fala da criança, como é que para aquela criança eu posso explicar aquilo. Certo, então aqui para o livro da Não Gosto de Salada, a gente tem essas duas formas de trabalhar desperdício. Mas lembra lá no comecinho que eu disse que uma das nutris que estão lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, então a gente está até hoje recebendo os nutricionistas que queiram receber uma condição especial para se inscrever no programa Brincar de Comer, tá? Você pode entrar lá no nosso grupo VIP do WhatsApp, o link está na bio, é um grupo gratuito, onde eu vou oferecer uma condição especial para quem quiser se inscrever no programa Brincar de Comer nesta quinta-feira. E essa condição só lá dentro do grupo VIP do WhatsApp, tá bem? Então, tem uma nutri que está lá e ela falou, a gente vai começar um projeto de colocar essas comidinhas para as crianças. Quais são ideias? O uso dessa história é uma ideia. Mas tem um passo anterior que eu acho que é importante eu trazer aqui, que é trabalhar os cuidadores, né? Qual vai ser a postura dos cuidadores para oferecer ali para as crianças esses alimentos, para conduzir. Lembra que eu disse lá no comecinho também que eu tenho uma aluna que ela fez esse sistema de self-service? Então ela acompanha as crianças, quando não ela, alguém que está trabalhando no refeitório sempre acompanha as crianças e vai falando: opa, você passou pelo legume hoje, você não pegou, vamos voltar? Qual legume você vai escolher? Tem esse, tem aquele outro. Ó, cuidado com a quantidade, será que não está muito agora? Depois você volta para pegar mais. Então, esse processo, né, de colocar a criança para pensar, de conversar com essa criança, vai fazendo parte dessa construção. Isso é um ponto. Mas eu só consigo fazer essa conversa se o cuidador que acompanha entende como conduzir. Então, eu, enquanto profissional, preciso também orientar esse cuidador. Outra coisa é a gente colocar essa criança para fazer, refazer. Então, eu dar a oportunidade dela fazer os pratinhos dela. Vamos montar, vamos entender quanto é que eu pego. Ah, quanto é mais ou menos de arroz? Quanto é mais ou menos de feijão? Quanto é mais ou menos de legumes? Eu trabalhar isso com as crianças, né? Colocando no pratinho é importante. Eu vou junto com ela, a gente pode tirar fotos e deixar isso ali para ela ver, ó, esses são os pratinhos que a gente montou. A gente sempre procura fazer um pratinho mais ou menos desse jeito. Porque senão é óbvio, se a criança não tem direcionamento, às vezes ela vai lá e vai pegar o que ela mais gosta, vai encher o pratão só de arroz, ou vai encher só de feijão, e vai botar um monte, porque, nossa, eu gosto muito. E aí ninguém fez essa criança pensar na fome dela, ninguém conversou, óbvio que vai ter desperdício, né? Então trabalhar esses pontos, criar histórias para trabalhar esses pontos é bem interessante também, tá certo? Eu queria entender aí, vocês lidam com o desperdício das crianças? Rola esse negócio de jogar no chão, de sobrar no prato. E o que eu sempre falo, independentemente se é a criança que está servindo ou se é o adulto que está servindo, né? É importante que a gente avalie sempre. Não adianta na hora que acontece, já aconteceu. Não vou fazer a criança comer o que ela não quer. Mas eu posso fazer uma avaliação. Opa, se eu sou o adulto que estou servindo, a minha expectativa tá surreal, né? Tá além da quantidade que essa criança come.
Ou se é a criança que está servindo, essa criança não está tão atenta, como é que eu vou fazer ela ficar mais atenta a essa parte da fome dela? Trazer desenhos de animais, trabalhar com os animais que tem muita fome, com os animais que tem pouquinha fome, é bem legal. Eu trabalho isso com as crianças, com elas escolhendo quais são esses animais. Então eu falo pra eles assim, pergunto, qual é o animal que tem uma fome muito grande, que come muito? E as crianças falam esse animal. O leão aparece várias vezes, né? Qual é um animal que come pouquinho, bem pouquinho? Aí já ouvi de várias coisas, passarinho, borboleta, mosquitinho. Então a gente pega esses animais, a gente pode fazer palitoches deles, né? E falar, olha, se o leão come muito, que pratinho que o leão vai comer? Você faz um prato grandão e faz um prato pequenininho. Qual que é o pratinho que o leão vai comer? Ah, então eu tenho que prestar atenção na fome. E o mosquitinho? Será que o mosquitinho consegue comer o prato igual do leão? Não. E se ele não comer, o que vai acontecer? Ah, vai jogar fora? É legal jogar comida fora? Não, não é. Entendi. Então vamos prestar atenção na nossa fome sempre antes de pegar comida? E aí a gente vai ensinando a criança, gente, vai fazendo com que a criança ela perceba reflexos de fome e saciedade. Olha que lindo trabalhar isso na educação alimentar e nutricional, não é? É muito além simplesmente do que ela vai comer, mas é todo esse contexto, tá? Dá para vocês sempre repetirem, inclusive, com as famílias, olha, retoma essas histórias, ensina a historinha para a família, retoma essas histórias. Eu tenho um desafio que eu faço, que se chama Desafio Nutritivo, né, de leitura nutritiva, na verdade, e eu ensino 21 histórias para as minhas alunas, para elas aplicarem com as crianças. Ensino toda uma forma de diferenciar os serviços delas com as histórias, né, além das histórias, como elas usam isso. E uma das coisas que eu falo é sobre a possibilidade dessas crianças poderem levar as histórias adiante, poderem levar essas histórias com elas para casa de alguma forma, para poder repetir e revisitar. É muito comum que crianças repitam e repitam e repitam e repitam a mesma história. Então, já que eu tenho essa possibilidade da criança ir repetindo até ela fixar o conhecimento ali na cabeça dela, né, a historinha sobre o desperdício, por que não? Por que não você contar, você gravar um vídeo contando essa historinha para a criança do jeito que você precisa e isso ser enviado para os pais via WhatsApp para eles mostrarem para a criança, né? Nossa, gente, tem muitas e muitas coisas que dá pra gente fazer. Então, percebam que trazer essa historinha para o contexto é sempre com o que eu falei ontem lá na live. É com o meu objetivo final, que é que eu quero trabalhar. E a partir do que eu quero trabalhar, eu desenvolvo uma história onde eu conto o que seria o legal, o que não seria o legal. E eu abro, inclusive, para discussão, eu abro, inclusive, para conversa com essa criança ali na hora. Eu falei disso e, ai, gente, as crianças, eu dou risada, sabe? Vocês riem também? Assim, às vezes de gargalhar. Eu lembro que uma vez a gente estava trabalhando com as crianças, montagem de pratinho e tudo mais, e aí tinha um milho debrulhado, assim, pra elas pegarem, né? E aí uma criança falou que ela não ia pegar milho, porque milho só que galinha que comia, que ela não ia pegar, que lá na fazenda eles jogavam milho, né? Ele morava tipo numa chácara, assim, que lá na casa deles eles jogavam milho pra galinha e só a galinha comia milho. E assim, se a gente não abre espaço para essa discussão, né, pra escutar isso da criança e entender o que tá passando na cabeça, às vezes eu tô simplesmente querendo dizer, não, milho se come, milho se come, milho se come, claro que come. E o que ele vê todo dia lá na casa dele? Que não, que o milho joga pra galinha, tudo bem que era outro milho, mas ali ele não fez a distinção na hora, né? Então aí vai entender, vai conversar, vai fazer o processo de educação alimentar e nutricional de via de mão dupla, onde eu falo, eu escuto, eu construo a brincadeira com a criança, ela participa. E aí você vai nessa conversa entendendo, porque ele mora num lugar onde tem galinhas e dá milho para as galinhas, né? Então, isso acontece muito quando a gente traz essa criança para conversa sobre o desperdício. Quando você está fazendo isso em grupo, principalmente os grupos das escolas, onde eles falam, né? Ah, tia Carol, fulano fez isso, ciclano fez aquilo outro, porque fulano joga no chão. É muito comum que a gente abra esse momento para falar assim, mas então tá, não precisa ficar falando quem fez ou quem não fez, mas quem fez vai continuar fazendo? O que vocês acham? Quem aprendeu? O que é que a gente aprendeu hoje?
E aí você está fazendo esse processo justamente da educação alimentar e nutricional, com um conhecimento que vem de você, colocado bem na prática, bem na base de como a criança precisa. Então, crianças de idade pré-escolar, a história é uma maneira maravilhosa. A gente tem também as brincadeiras, né? Os vídeos, as experiências sensoriais, tudo isso eu ensino lá no programa Brincar de Comer, como fazer. Mas seja como for, quando a gente traz uma atividade que é condizente àquela faixa etária, que é possível de ser aplicada de forma simples e replicável, o que a gente percebe é que essas crianças, elas interagem e elas começam a comunicação com você. E se você abre esse espaço para conversa, você tira vários e vários insights. Eu tenho várias coisinhas nas aulas que quando eu fiz a proposição inicial, nem tinha pensado. Mas aí na hora que eu vou lá e aplico com a criança, eu vejo que é necessário ser trabalhado, né? Outra coisa que dá pra fazer pra quem não quiser trabalhar com histórias ou não tiver histórias assim, vocês podem pegar pelúcias, sabe? Boneca, ursinho de pelúcia e fazer historinha, assim, contar historinha com esses bonequinhos também dá muito certo. Aí você separa um prato, separa réplica de alimentos, se for o caso você corta imagens de alimentos e faz assim também. A Aline tá perguntando se no PBC tem alguma aula ensinando a instruir as crianças sobre as saciedades dela. Bem, lá no programa Brincar de Comer, gente, amanhã eu vou passar bonitinho, se você tá no grupo aí, lá no grupo do WhatsApp, eu vou passar direitinho como que vai funcionar, quais são os módulos, mas a gente tem os 3 módulos finais, né, as atividades para se desenvolver com as crianças. E atividades de estímulo à alimentação saudável. Dentro dessas atividades, com algumas histórias, você consegue sim fazer isso, tá bom? Vamos ver. E aí, gente, o que vocês acharam? Coloca pra mim no insight. Ah, também falando dos mosquitinhos. Ai, gente, é muito bonitinho. E eu, assim, na minha cabeça, na hora, eu falei, mas mosquitinho não come, né? Aí depois eu pensei, chupa sangue, dependendo do mosquitinho, então não vamos abrir para discussão. Coloca aqui pra mim os insights que vocês tiveram de hoje, pra eu entender um pouquinho. Pra quem perguntou o nome do livro, Não Gosto de Salada, da Princesinha. E aí, relembrando que até hoje, para entrar lá no grupo VIP do WhatsApp, hoje a nossa live vai acabar um pouquinho antes. Opa, mandei aqui sem querer. A nossa live vai acabar um pouquinho antes, porque eu tenho aula para dar daqui a pouco para a turma 7 do coaching. 7 não, para a turma 8 do coaching. Então eu tenho que ir, mas consegui trazer aqui de forma concisa para vocês como trabalhar desperdício. Pega essa ideia, independentemente de você ter o livro nesse momento ou não, e você já consegue trabalhar com as crianças, certo? E amanhã, o que vocês querem para amanhã? Coloca aqui para mim tema para amanhã, porque, gente, ó, eu tenho vários tipos de histórias para falar em várias situações. Coloca aqui pra mim o que é que vocês gostariam, porque aí eu separo, a gente tem mais quarta, quinta e sexta, eu vejo quais ideias que vão ser mais legais. A Aline falou que ainda não iniciou o curso. Ah, você já é aluna, então está certo, você lá no módulo 7, 8 e 9, tá bom? Que você vai ter as atividades. A imaginação das crianças é algo mágico, é muito mágico mesmo, né? A Lili Valente perguntou quanto tempo de acesso ao curso? 1 ano, tá? Programa Brincar de Comer, 1 ano de acesso a contar da sua data da inscrição. Regiane tá perguntando como entrar no grupo. Tem que ir lá na bio do meu Instagram, tá bom? E aí lá na bio você vai clicar e aí você vai ver um link assim, entrar no grupo VIP do WhatsApp. Aí você vai clicar. Opa, deu uma travadinha aqui. Então, aí você põe seu e-mail, clica OK, né, para enviar. E você vai ser redirecionado para o WhatsApp, tá bom? Se ficar difícil, não conseguir fazer alguma coisa do tipo, só me chamar por direct também que eu ajudo vocês. Nutrição Mara Carol, você me inspira. Ah, que isso, gente. Eu falo que assim, a ideia é essa mesmo, sabe? Aqui eu consigo trazer algumas ideias pontuais para vocês. A gente tem um tempo restrito, a gente não consegue ir mais a fundo em bases teóricas, mas já tem muito como vocês aproveitarem. Então peguem essas ideias, levem para as atividades, né? Coloquem isso em aplicação. Mas se você quiser ter acesso a um método validado, pouco custoso e eficaz, eu recomendo que você participe do programa Brincar de Comer, que é o nosso curso sobre educação alimentar e nutricional lúdica. Lá tem toda a base teórica, tem o passo a passo das atividades, são dezenas de atividades, inclusive, tá certo? Que vocês podem trabalhar com as crianças. A Lê tá falando histórias sobre comer muitos doces e besteiras. Sim, podemos trabalhar um tema desse aqui, vou colocar na listinha.
A Antônia Paz falou que tá amando o curso. Ai, que linda, gente. Eu fico feliz que vocês gostem. O programa Brincar de Comer foi o primeiro curso aqui da de nutrição, né? E eu não lembro agora quando, mas enfim, ele já tem alguns anos. E, gente, é incrível a quantidade de alunos que aplicam e tem resultados assim maravilhosos, principalmente na parte da metodologia dos superpoderes dos alimentos, que foi uma metodologia que eu criei para trabalhar com as crianças. E seja como for, sabe? O que eu quero deixar aqui para vocês é: vão pra ação, pega esse conhecimento e ó, bora aplicar com as crianças, bora falar disso. Aprendeu isso daqui? Dei a dica ontem, né? Dá um print na live, vai lá, ó, print bonitão, vou até fazer de novo, ó, mostra, dá um print lá, coloca nos seus stories, marca o arroba da Atitude e Nutrição, e aí o que você vai fazer? Você vai depois contar lá nos seus stories: estou aprendendo mais como trabalhar de maneira lúdica com as crianças, hoje aprendi mais uma historinha que já vou levar para minha prática do consultório, já vou levar para as crianças das escolas, enfim, né? Aí vai depender do seu contexto, mas faz aparecer isso. Se você investiu o seu tempo para estar aqui comigo, faz aparecer isso para as mães agora. A Joelma falou: que atividade eu sugiro para trabalhar com... Ixi, não veio o resto da mensagem. Saiu só que atividades trabalhar com, tudo bem. A Regiane perguntou com seletividade de alimentos. Então, qualquer criança com seletividade de alimentos, ou assim, seja seletividade ou não, qualquer criança a gente vai conduzir através do brincar, tá? Por isso que eu gosto tanto do programa Brincar de Comer, porque lá tem atividades do brincar que vai servir para você aplicar para uma criança que é mais aberta, uma que não é, porque são brincadeiras de aproximação com o alimento. Então a gente vai só mudando a escala de evolução dessa criança, né? Cíntia, sou apaixonada pelo curso, sempre volto nas aulas para tirar ideia. Eu vi inclusive hoje que você estava fazendo, né? De uma das ideias, a gente tem material lá para recortar e tudo mais. Eu vi nos seus stories, até repostei aqui. A Samara falou que seria um ótimo tema sobre o excesso de doces. Fechou então, mulherada. Obrigada pelas ideias, tá? Eu acho que é Mayra, Maíra ou Mayra, perguntou se pré-adolescentes tem também no, tipo, serve, programa Brincar de Comer serve para pré-adolescentes. Não. O programa Brincar de Comer é um curso sobre educação alimentar e nutricional lúdica para pré-escolares, crianças de 2 a 6 anos, tá bem? A Elis falando que o curso, além dos métodos, nos ensina a aproximar e falar a linguagem da criança. Fofinha, eu fico feliz. Elis é técnica em nutrição e dietética, né? Eu fui saber depois, assim, que ela já estava um tempo no curso, e eu acho muito legal isso da gente realmente ter outros profissionais ali se informando, se capacitando para a parte de educação alimentar e nutricional também. Mulherada, beijo pra vocês, deixa eu lá me arrumar que daqui a pouquinho eu tenho que dar aula aqui pra turma 8 do coaching, e amanhã eu volto aqui com umas histórias para ajudar essa criançada a se aproximar dos alimentos e comer melhor. Tchau, tchau!